Nesse vídeo eu vou mostrar como que você vai planejar a sua semana de estudos de inglês em 4 passos simples. Sim, eu vou mostrar um tutorial completo de como que você vai utilizar essas ferramentas e como que você vai fazer elas aí na sua casa. Eu sou a Maria e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês estudando sozinho e em casa. Essas 4 ferramentas são ferramentas essenciais e que vão te ajudar muito aí na sua rotina de estudos, né? Na sua rotina com inglês. Então, são coisas que você precisa implementar para você ter um controle acerca da sua rotina de inglês, sobre os seus estudos, controle de hábitos, né? Então, são 4 coisas essenciais que todo estudante de inglês autodidata precisa ter e fazer agora. E, gente, a princípio, eu pensei em fazer um documento, né, no computador mesmo, pelo Word, com essas 4 ferramentas, né, fazer de forma online e mostrar o tutorial. Só que, para a gente poder utilizar essas ferramentas na prática, no dia a dia, você tem que imprimir. E eu sei que não é todo mundo que tem impressora em casa, enfim, fica mais difícil essa questão. Então, como o objetivo aqui do canal é democratizar, né, enfim, o aprendizado de inglês, de idiomas, eu vou mostrar isso feito à mão. Então, você pode pegar uma folha, né, de ofício branca, 4 folhas, separar 4 folhas, porque é nelas que a gente vai fazer todo o processo que a mágica vai acontecer. Você também pode fazer numa folha de caderno normal, mas eu acho melhor a folha de ofício, porque fica mais bonita, né? A estética fica melhor e também você pode utilizar várias cores, enfim, eu acho que fica também mais visível. Mas fica a critério de vocês. Então, bora fazer essas 4 ferramentas aí para você ter uma rotina de inglês muito mais otimizada, que vai também transformar em uma rotina muito mais produtiva. Bom, para a gente fazer a nossa primeira planilha, a gente vai utilizar as canetas azul. Eu selecionei azul porque é a cor que eu mais gosto, então eu selecionei azul escuro e azul claro. Para o azul escuro eu escrevi o título, né? Então a primeira planilha vai ser a planilha para a gente aprender novos vocabulários em inglês, tanto que ela chama New Vocabulary. Então, eu escrevi o título com a canetinha de azul escuro. E, gente, para fazer essa planilha, você também vai precisar de uma régua. Pode ser uma régua bem simples, tá? E vamos para a medida. A gente vai fazer agora um retângulo. Então, como vocês podem ver aí, eu comecei traçando a largura, né? A largura do nosso retângulo vai ter 17 centímetros. E o comprimento vai ter 25 centímetros. E, gente, essa planilha vai ser muito importante porque é a partir dela que a gente vai aprender novos vocabulários, novas palavras em inglês. Depois vocês vão ver que eu vou começar a dividir ela como se fosse em quadradinhos, né? Em retângulos, igual eu vou começar a fazer aí agora. E em cada um deles eu vou colocar um dia da semana. E, gente, qual que vai ser o intuito dessa planilha, né, dessa tabela? É você aprender novas palavras. Então, por exemplo, na segunda-feira, se você aprendeu 3 ou 4 palavras novas em inglês, você vai fazer algumas frases com essa palavra e anotar nessa planilha, né, nessa tabela aí, no quadradinho que corresponde ao dia da semana que você aprendeu essa nova palavra. Então, essa planilha vai ser fundamental aí pra gente. Muitos alunos costumam fazer listas, né, de vocabulário, mas aí é um aprendizado muito mecânico e o seu cérebro não aprende nada, gente. Agora, a segunda planilha, gente, é uma planilha que vai chamar Habit Tracker, ou seja, como se fosse um controle de hábitos, né? Muitos alunos têm muita dificuldade de manter a constância, a consistência, a frequência mesmo estudando a língua, né, o inglês.
Então, como título dessa planilha, eu coloquei Habit Tracker, porque a gente vai montar essa planilha agora para a gente saber quais dias da semana que a gente estudou, tá? Que a gente foi consistente, teve a famosa constância aí, que é muito importante na hora de aprender inglês, né? Logo acima eu também coloquei month, ou seja, você vai colocar o mês equivalente a esse controle de hábitos, né, de estudo de inglês. Então, por exemplo, você coloca junho, julho, enfim, o mês que você quer fazer esse controle. Para eu fazer essa pequena planilha, né, eu coloquei, vai ter nessa planilha 2 linhas, né, então vai ser uma planilha de 2 linhas, 15 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura. Então, depois eu comecei a traçar, né, os quadradinhos, né, com a régua. E, gente, são materiais muito simples, como vocês podem ver aí, né? Eu utilizei coisas bem simples mesmo, para ser algo fácil, né, e simples de ser feito. Sem muita papagaiada, algo bem prático aí, uma dica bem prática. Então, eu tô traçando todos os quadradinhos, né? Então, no total vão ser 30 quadradinhos. E depois vocês vão ver que eu comecei a escrever alguns números em cima dos quadradinhos. Então, eu fui fazendo a sequência, 1, 2, 3, até chegar no 30, né? Então, esses 30 equivalem aos 30 dias, né, no mês. Normalmente, o mês tem de 30 a 31 dias, mas eu coloquei como 30 dias para ficar mais esteticamente mais bonita a nossa planilha. E como que você vai fazer esse controle, né? Você vai pegar no fim do mês e ver em quantos dias que você conseguiu estudar. Então, vai ser algo bem eficiente. A terceira ferramenta agora que a gente vai fazer é a planilha de goals, ou seja, das metas, né, e objetivos para a semana. Então, vocês vão ver que eu vou colocar aí a semana, né? Então, você escreve a palavra semana, dá 2 pontos e coloca os tracinhos para fazer a data. Então, você vai colocar a semana que você quer, né, traçar essas metas, esses objetivos, né? Inclusive, gente, traçar metas, traçar objetivos é um pilar muito importante também para a gente aprender o idioma, porque fica muito mais fácil a gente aprender aquilo, né, quando você tem metas, né? Metas alcançáveis, metas realmente atingíveis. Então, aí agora vocês vão ver que eu comecei a escrever os dias da semana em inglês mesmo, né? Você pode fazer algumas partes em português, outras em inglês também, já para ir praticando mesmo, né? Então, de título, eu escrevi com a canetinha azul escuro e o corpo mesmo, o conteúdo, eu fui escrevendo com a canetinha de azul mais claro, né? Eu acho que assim fica bem visível, né? Como vocês podem ver, gente, é tudo bem simples, né? Vocês só vão utilizar canetas e régua, né? 2 canetas diferentes e régua. Se você não tiver canetinha, você pode fazer com a caneta esferográfica mesmo. Então, para cada dia da semana, eu recomendo que vocês delimitem, né, um objetivo diferente, uma meta diferente, porque se vocês delimitarem 2 ou mais, eu acho que já vai ficar mais difícil. Então, foi assim que ficou. A quarta e última ferramenta que a gente vai fazer, e talvez a mais importante de todas, é o nosso English Study Plan, ou seja, nosso plano de estudos de inglês, um cronograma semanal para aprender. Então, talvez seja aí a melhor ferramenta de todas, né? A mais eficiente e que vai garantir realmente um estudo produtivo. Então, eu já tô colocando aí a semana, né? E fazendo os tracinhos. Nessa parte, você vai colocar a data, né? Que equivale àquela semana de estudos. Então, essa parte é bem simples. E eu coloquei esse cronograma, né? Esse plano de estudos de segunda-feira até domingo, gente, sim, porque no sábado e domingo a gente também vai estudar inglês, só que de forma mais leve, né? Então, eu já passei para a parte do sábado, né, literalmente. Vou mostrar como que eu fiz a parte do domingo aí.
porque senão o vídeo ia ficar muito demorado, né? Mas é só você escrever o dia da semana, aí você já pega a sua régua e você tem que fazer 3 linhas, né? E essas linhas vão ser bem pequenas. O comprimento é cerca de 17,5, 18, você pode fazer cerca de 17,5 e a largura 1,5, sendo que cada linha vai ter meio centímetro como se fosse de altura, né? Não sei se vocês estão entendendo, mas acho que vendo o vídeo fica mais fácil, né? Mas é só vocês fazerem, né, desse modelo, como se fosse uma tabela, só que de 3 linhas para cada dia da semana. Porque em cada linha a gente vai colocar uma coisa específica, né? Então, daqui a pouco vocês vão ver o que a gente vai colocar em cada linha. Então, gente, esse plano de estudos de inglês, ele é super eficiente, tá? Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro esse cronograma aí, só que ele todo preenchido para você. Então, eu já dou ele todo preenchido do que você tem que fazer em cada dia para aprender inglês sozinho e rápido. Então, nessas linhas, primeira coisa, a gente vai colocar skill. Então, skill é habilidade em inglês. Então, por exemplo, na segunda-feira vai ter uma skill para você praticar. Eu também escrevi task, ou seja, tarefa. O que você vai ter que fazer para aprender, né, o inglês nessa habilidade que a gente também já delimitou. E a terceira coisa que você vai escrever nessas linhas é o website, ou seja, o site que você vai utilizar para ter essas práticas aí em relação ao inglês, tá? E, gente, fazendo um plano de estudos dessa forma, estruturando assim, fica muito eficiente, fica muito visível, sabe? Você já acorda no dia sabendo exatamente o site que você vai abrir, a habilidade que você vai praticar. E por último, né, e não menos importante, a tarefa, né, a atividade em si, para você aprender de fato o idioma. Então, tenta estruturar aí o cronograma de vocês dessa forma, que fica super eficiente, tá? Então, vocês estão vendo que eu já tô quase terminando aí. São coisas que você faz em pouco tempo, né? Você pode pegar um domingo e fazer essas 4 ferramentas, já deixar preparado. Esse daí é a versão digital, né? Dessa planilha impressa. Essa é a versão feita à mão. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito a nossa família a crescer cada vez mais e mais pessoas, né, mais alunos vão conseguir aprender inglês estudando sozinho em casa, aprendendo sozinho, assim como eu. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui e até a próxima!